a vontade de reclamar, né? Então é um trabalho brilhante que a comunicação da prefeitura faz. Mas, eu só elogio a pergunta é mais relacionada ao seu trabalho mesmo. Você mexe exclusivamente com o Twitter da prefeitura, jogando notícias e dinamizando ali com o público, né? Mas eu queria saber se, além desse trabalho exclusivo desse Twitter, se você faz algum monitoramento além disso, seja escrevendo tipo Luiziane, pesquisar para saber o que estão falando da prefeitura, ou todo esse monitoramento sobre a gestão. Se o trabalho de vocês é relacionado a só esse Twitter, ou vocês expandem um pouco mais para analisar tudo o que está se passando, na opinião dos internautas, dos usuários do Twitter. Bom dia para todos. Bom dia, pessoal do Twitter aí que está ligado aí. Meu nome é Isaac, eu faço o sexto semestre de jornalismo na Faculdade Cearense. E a minha pergunta é direcionada praticamente a todos, porque eu acho que é pertinente nessa questão de internet e interatividade das mídias sociais. Eu queria saber qual é a atitude, qual é a ação mediante a uma crise nas redes sociais. Eu queria saber como é que é feita uma estratégia para reverter uma má informação, veiculada, às vezes mal interpretada, ou até mesmo pejorativa e complicada de se, né, contornar. Eu queria saber como, principalmente nos órgãos do governo, né, da prefeitura, que é o caso da nossa querida aqui, e também no caso de uma empresa privada, né, que pode ser muito complicado para uma empresa. Eu queria saber se monitoramento de crise, uma situação realmente complicada, como reverter através do Twitter, ou do Facebook, ou de qualquer outra rede social. Depois a gente vê a pergunta aí do Twitter, né, Lucas? Responder? Bom, respondendo ao Guilherme, né, como ele bem falou, a gente tem uma série de dificuldades, né? Eu acho que peguei alguns textos que diziam, tanto nas universidades, na administração pública, a gente tem meio que uma resistência a essa evolução tecnológica, né? Essa evolução, vai dizer que eu até aqui, né? A administração pública lá das universidades é uma instituição tradicionalmente lenta em aceitar os avanços sociais e tecnológicos. Então, é desafiador mesmo. Então, como o Guilherme estava falando, realmente o bloco deu sozinho mesmo, eu, lá, responsável pelo portal e pelas mídias sociais. Tem uma pessoa que fica responsável pelo turno da noite, faz plantão da noite nos finais de semana. Eu tenho pelo menos um computador bom, eu tenho, uma internet boa, eu tenho, mas a gente tem realmente essa dificuldade a administração pública tem um pouco de lentidão e de receio com essas mídias sociais, muitas vezes por desconhecimento, na verdade, né, por não saber usar, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns gestores que já tomaram de conta, já estão aí, o Deodato Ramalho Twitter todo dia, o Evaldo Lima, que é o secretário de Esporte e Lazer, o Roberto Gomes da Vitafol começou a twittar agora também, o Demetrio Andrade, que é o coordenador de comunicação da prefeitura, também já tem seu Twitter. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo convencê-los de que é importante a presença da prefeitura, da administração pública e dos gestores na internet, né? Então, esse trabalho de prestação de contas à população tem que ser feito em todos os campos, na mídia, numa conversa ou através do Twitter, que trouxe essa proximidade exacerbada que muitas vezes, no caso dos artistas, por exemplo, eles não conseguem lidar às vezes, né? Eu estava lembrando do caso da Xuxa, que não conseguiu, não aguentou, né? Essa proximidade tanta. Aí vem crítica, aí vem a história da crise que ele falou, né? A gente monitora, estou juntando tudo numa resposta só, né? A gente faz esse monitoramento, a gente está ligado no que está acontecendo, no que está discutindo. Ontem mesmo eu estava olhando o que era que estava se discutindo
Estava rolando um boato de que a AMC foi proibida de fazer fiscalização na Igreja da Glória, por exemplo, e aí eu logo vi a discussão de 5 pessoas que estavam discutindo, 3 eram jornalistas, inclusive, né? Morrendo de dizer, de criticar, e eu disse, minha gente, onde é que está esse boato? Aí peguei, juntei todos os 5 que estavam falando e coloquei o link da notícia do comunicado da AMC esclarecendo o que realmente estava acontecendo, que muito ao contrário, a fiscalização tinha sido reforçada lá no local, né? Então, a gente tem, muitas vezes eu não posso ficar só olhando o que estão mencionando sobre o arroba prefeitura primeiro. Isso foi uma conversa que estava rolando na timeline, então eu tenho que ficar ligado o tempo todo ali o que, o pessoal está falando e fazendo esse monitoramento para dar esse tipo de explicação. Sobre o gerenciamento de crise, que ele perguntou, o Isaac, né? A gente recebe muita crítica diariamente, mas também muitas solicitações, muitas denúncias, é um serviço mesmo, na verdade. O nosso Twitter é um serviço, o canal do YouTube também, as pessoas também interagem por lá, pela Central Multimídia, que também tem comentários. Então, todo dia a gente está ali interagindo com as pessoas. Quando a gente recebe uma crítica com palavras de baixo calão, a gente não responde, porque não tem como responder uma, entendeu? Mas se a pessoa vem num diálogo, fazendo uma pergunta mesmo, como diariamente tem, e o Hospital da Mulher não vai sair, aí a gente responde, a gente explica em que pé está a obra, que tantos por cento já foi feito, falta isso, falta aquilo. Então, eu acho que o melhor gerenciamento de crise é responder, estar ali presente, respondendo. O recente manifesto foi organizado via redes sociais, em que 6 mil pessoas anunciaram, 7 mil anunciaram que iriam para a prefeitura manifestar contra a prefeita, no primeiro de abril, tinha menos de 200 pessoas lá, os jornais deveriam arredondar para cima, contaram os bandeiros da rua, né? E que a prefeitura respondeu oficialmente, dizendo que se qualquer manifestação fosse no Twitter, no Facebook, ou pessoalmente, seria tratada como todas as manifestações. Então, a pessoa seria informada, seria recebido pela prefeita ou pelos gestores que estivessem lá no local. Mas os manifestantes não quiseram ser recebidos por a gente, não quiseram, apenas chegaram lá, cantaram parabéns e tudo. Quando a gente soube da manifestação, a gente se preparou, como a Joana falou, para ela como todas as outras. Prepara-se uma comissão e chama o representante, mais algumas pessoas para se reunirem, para receber a pauta, mas como a Joana falou, eles não quiseram ser recebidos. Eles chegaram, ficaram lá fora, a gente foi lá, eu fui lá ver quantas pessoas tinham, porque eu acho que realmente estavam, os meios de comunicação estavam lá arredondando mesmo, não tinha mais de 200 pessoas. E aí a gente está aberto à discussão, né? E se a pessoa vem para discutir, para construir, né? O slogan da gestão é esse, né? Juntos construindo, Fortaleza Bela. Então a gente está aqui para abrir. A nossa proposta é uma gestão democrática e eu, pelo menos, estou tentando fazer com que isso se estenda para as redes sociais. Sobre essa história de crise ainda, teve uma vez que eu botei no meu Twitter pessoal falando sobre um produto de uma empresa. E, na verdade, eu não estava fazendo denúncia, nada do tipo. Eu só comentei que aquele produto tinha me causado alergia com uma amiga minha que também estava tendo o mesmo processo alérgico. 2 dias depois, eles entraram em contato comigo. Então, assim, as redes sociais, elas são muito interessantes nesse sentido, né? Você está muito próximo das pessoas. Por exemplo, o João Neto, ele veio falar comigo algumas vezes no Twitter, falando sobre o debut, e faz primeiro semestre, né? Ele faz primeiro semestre de jornalismo. Eu tenho uma empresa, ele conversa com os jornalistas das redações, ele conhece as pessoas, os formadores de opinião no Twitter. Então, assim, as redes sociais encurtaram muito essa distância. Então, assim, coisas que hoje ele já tem, eu só vim conseguir muito depois de formada, né? Então, assim, isso pode ser muito bem utilizado por vocês que ainda estão na faculdade, coisa que nenhum de nós aqui, nós 3, tivemos, por exemplo, né? Então, assim, um profissional de comunicação, além dele ter que ser muito competente, ele também tem que ter uma boa rede de relacionamento. E as redes sociais proporcionam muito isso. Com relação à crise,
assim, o Twitter, principalmente, que é uma comunicação mais rápida, ele vem facilitar muito a nossa vida. Ele facilita, mas ele também é um pouco complicado.